Boa noite a todos, graça e paz. Estamos dando início em mais um programa, a Família Batista em Foco. Esse programa é um programa da Associação das Igrejas Batistas de Cidades Vizinhas e nós estamos indo ao ar todas as terças-feiras a partir das 22 horas. E está conosco o pastor Gilson Rogério Donegatti. Pastor Gilson é pastor da Igreja Batista em Jardim Paulista. Pastor Gilson é teólogo, é bacharel em História. E está aqui hoje para falarmos sobre o tema desisraelização da igreja. Boa noite, pastor Gilson. É uma honra recebê-lo aqui em nosso programa. Boa noite, pastor Luiz Antônio da Costa. Boa noite aos telespectadores. É uma honra para mim também, é uma alegria estar aqui. O pastor Gilson traz um tema que é um pouco controvertido. Ultimamente, algumas igrejas têm adotado alguns cerimoniais judaicos para dentro da igreja. Qual é o problema que isso traz para a vida da igreja? O que contradiz isso nas Escrituras, pastor? Então, este ano aqui, lá em nossa comunidade, nós estamos, a partir da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, nós estamos, então, usando esse tema geral, que colocamos o nome de desisraelização da igreja. E nós poderíamos, por exemplo, falar alguma coisa, uma vez que aquela carta, ela deixa bem claro, que o apóstolo Paulo está ali, através da doutrina da justificação, explicando aos galateus, aos irmãos de Gálatas, que não era preciso guardar as leis cerimoniais, como, por exemplo, a circuncisão, para serem salvos. Ele, então, pregou a salvação pela graça, pela fé, a justificação pela fé em Cristo Jesus. Uma das coisas que a gente tem dificuldade, a gente vê com facilidade na igreja, é a diferença, quando se olha para o Antigo Testamento, quais promessas são para o Israel e quais promessas são para a igreja. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas promessas históricas. Ok. Nós poderíamos falar, por exemplo, a respeito de promessas, ou da promessa que está no Antigo Testamento, que vale para o Novo Testamento, vale para a nossa realidade, digamos assim. Não fez parte da antiga aliança, mas da nova aliança em Cristo Jesus, que é a bênção a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, através da sua descendência, que a gente sabe, em última análise, que é Cristo Jesus, como o próprio apóstolo Paulo fala em uma de suas cartas. Então, essa promessa, evidentemente, embora esteja ela no Antigo Testamento, e toda a Bíblia é inspirada por Deus e serve para o nosso ensino, nós podemos observar que algumas promessas, por exemplo, não estão para a realidade da igreja, como Deus exigia do seu povo a observância, a obediência à lei, e a partir da obediência eles tinham prosperidade financeira, aumentos de suas terras, gado, e a partir da desobediência Deus também lhes lançava a maldição, como a gente vê em vários trechos das Escrituras, como por exemplo o profeta Malaquias, quando vai dizer lá a respeito da maldição, com maldição sois amaldiçoados por causa da desobediência. Então, nem mesmo as promessas e nem mesmo as maldições estão relacionadas à igreja, porque em Cristo, Jesus na cruz levou toda a maldição que poderia estar e estava sobre nós, inclusive a maldição da lei. Nesse caso específico de Abraão, não são poucas vezes que a gente ouve pregadores e músicas também, quando o Senhor Deus promete a Abraão a multiplicação da sua descendência, a prosperidade, e com muita facilidade a gente se aplica isso à igreja. É verdade. E a pessoa ouve e fala, isso aqui é para a minha vida, isso aqui é interessante. Então, como lidar com esse tipo de problema na sua visão? Então, eu penso que tudo vai a partir da doutrina da palavra. Eu creio que tudo acontece a partir da verdade do Evangelho. Assim como Paulo escreveu aos Gálatas a fim de tirar a heresia pregada pelos judaizantes, os judeus que eram cristãos, que tinham crido em Jesus como seu Messias, querendo que os Gálatas se circuncidassem, nós também temos a tarefa de tirar estas
mentiras ou estas coisas que não fazem parte da realidade que é Cristo, até mesmo da nossa liturgia, como por exemplo alguns cânticos não apenas contemporâneos, mas também alguns tradicionais, que não expressam a verdade do Evangelho. Por exemplo, se o pastor me permitir, eu gostaria de dar aqui um exemplo aos telespectadores de um encontro que nós tivemos ontem na igreja, né? A gente chamou ali de, eu estou dando o nome ali de Roda dos Esclarecedores, já tinha ouvido esse termo, através até do próprio irmão, e a gente faz uma roda ali. Eu vi no Face, eu vi a roda, não olhei, não li bem, mas passei. Exatamente, então, nós cantamos aquele hino, Deus cuida de mim, que tem por letra, né? Debaixo de suas asas, eu amo a sua casa. Então, uma das coisas que nós temos ensinado a partir da Nova Aliança é que o templo, à luz do Antigo Testamento, era visto, enxergado e crido de uma maneira diferente. E a partir da Nova Aliança, como a gente sabe, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, né? 1 Coríntios 3,16, 6,19, vós sois o templo de Deus. Então, quando terminou o cântico, foi muito engraçado que quando nós terminamos de cantar, eu amo a sua casa, eu dizia, bom, irmãos, então se nós amamos a casa de Deus, nós temos que cuidar bem do corpo, porque Deus habita em nós. Porque o santuário somos nós, o santuário de Deus, o Espírito de Deus, né, habita em nós, no coração, na vida de todo crente, para a glória de Deus. Então, até no nosso vocabulário, quando nós falamos, eu vou à igreja, né? Incorreto. E nós somos a igreja, nós vamos ao templo, e a gente acaba tendo o problema da templolatria, né? Adorando né? o prédio. Né? E achando que a santidade está naquele local. Sim, é até importante lembrar, pastor, que tirando essa visão incorreta, né, de entender que ali é a casa de Deus, ali pode até ser chamado de templo da igreja, porque nós, ora, nos reunimos ali e aquilo se torna a nossa casa. Então o templo da igreja está correto, casa de oração, lugar de culto, mas dizer que ali é a casa de Deus e que ali é um lugar santo, né? Essa santificação à luz do Velho Testamento, quando usava-se a ideia da separação de objetos, de coisas. Então isso muda inclusive a ideia de santificação no coração do crente, que é aquela que tem que sair do seu interior e não exatamente dessa santificação estereótipa, né? Mas uma santificação que vem de dentro. Um outro problema também que eu gostaria que você falasse é com relação à Páscoa, né? Há uma grande promoção a respeito da celebração da Páscoa, a cantata da Páscoa. Agora, na sua visão, nas suas pesquisas, como é? A Igreja de Jesus, ela celebra a Páscoa, mas eu gostaria que você falasse isso. Daqui a pouquinho nós vamos dar uma pausa. No próximo bloco, o pastor Gilson Donegatti vai falar sobre a questão da Páscoa na vida das nossas igrejas. Até daqui a pouquinho.
Estamos voltando com mais um bloco do programa com o pastor Gilson Donegatti. O pastor Gilson Donegatti está falando sobre o tema desisraelização da igreja. E o pastor Gilson Donegatti é pastor da Igreja Batista do Jardim Paulista, é casado com a irmã Elaine, ele é pai do André e da Larissa. É professor de História, é professor aqui no Seminário Teológico Batista do Sudeste do Brasil, e está nos ajudando nessa problemática. E eu gostaria que você falasse sobre a questão da Páscoa, a celebração da Páscoa em nossas igrejas, pastor Gilson. Ok, acho que é importante entender a Páscoa a partir do seu surgimento, que foi por ocasião da saída do povo de Israel, dos hebreus, da escravidão egípcia, do Egito, naquela noite em que o anjo destruidor veio para matar todos os primogênitos no Egito, e foi determinado que se passasse o sangue de cordeiro, justamente para tipificar Jesus Cristo, e naquelas casas onde havia o sangue de cordeiro, na verga da porta, no limiar, nas janelas, então o anjo passava por cima, daí que surge, no termo hebraico, a palavra Páscoa, passar por cima. Então, a partir disso, a ordem foi para que eles comemorassem uma vez por ano essa libertação da escravidão do Egito por meio da Páscoa. Então eles comiam as ervas amargas, tinham os 4 cálices, símbolos que representavam tudo o que eles haviam passado lá no Egito. Então essa era a Páscoa do judeu. E quando Cristo veio, o apóstolo Paulo chama, em uma de suas cartas aos Coríntios, de o nosso Cordeiro Pascal. Jesus é o Cordeiro Pascal, e evidentemente que a libertação que ele veio trazer não tem nada a ver com uma libertação governamental, terrena, era a libertação dos nossos pecados, era uma libertação superlativa, era uma libertação, e foi uma libertação e é uma libertação espiritual. E o seu reinado, como ele mesmo disse a Pilatos, não é deste mundo o seu reinado, ele é rei, reina. Então nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, porque por meio da cruz ele levou os nossos pecados, nos substituiu duplamente, cumprindo a lei no nosso lugar e morrendo na cruz para o perdão dos nossos pecados, e na ressurreição então ele nos garante a vida eterna ao lado dele para todo sempre, vida esta que nós já desfrutamos em qualidade de vida. Então nós celebramos a ressurreição de Cristo e não propriamente a Páscoa. A Páscoa é uma celebração judaica. Quem comemora a Páscoa ou celebra a Páscoa são os judeus. Ok. Como o irmão viu, então, a igreja que faz a proclamação da Páscoa, ou a celebração da Páscoa, e anuncia essa festividade, essa atividade, será que é para o mundo secular, com motivo de evangelização? Ou a sua percepção é que realmente há um equívoco teológico? Pode ser, ela pode ser até usada para, digamos, um chamariz para se evangelizar, mas eu penso que alguns o fazem mesmo por não conhecer, por ignorância no sentido de não conhecer o verdadeiro sentido da Páscoa ou da celebração que nós devemos praticar, que é a ressurreição de Jesus. Acredito que muitos o fazem por ignorância, sim, e dizer, olha, domingo de Páscoa, a gente costuma saudar, inclusive, por um vício de linguagem e tudo, olha, Feliz Páscoa, onde nós deveríamos celebrar, a ressurreição, Louvado seja Deus pela ressurreição. Não, sim, e não é só o Feliz Páscoa, os ovos de chocolate na escola dominical e aquela coisa toda. Parece que é uma secularização da igreja. A igreja toma alguns valores externos, e traz para dentro dela. Isso é ruim. É ruim. É ruim porque eu penso assim, eu até tenho estudado com alguns teólogos aí, a gente às vezes fala na igreja sobre ombros de gigantes, porque a gente não sabe nada, a gente tem que aprender mesmo, e a gente está aprendendo todo dia, como eternos discípulos do Senhor, de que essa separação de secularização da vida da igreja, numa cosmovisão cristã, a vida secular e vida cristã seria uma dicotomia, uma esquizofrenia cristã, porque não existe isso. Nós somos cristãos e temos que ser cristãos tanto ali dentro do lugar de culto, ou naquele encontro de comunhão para adorar o Senhor, como no nosso trabalho, na escola, na faculdade, tudo deve representar
a nossa vida cristã. Agora, com relação aos ovos de Páscoa, eu creio que a nossa postura, ela deve ser a seguinte: os nossos filhos, eles veem televisão, eles vivem numa sociedade onde eles comem ovo de Páscoa, eles gostam de chocolate. Eu penso que não tem nenhum problema você dar o ovo de Páscoa para o seu filho, não há nenhum problema com relação a isso, ou até mesmo distribuir na igreja. Mas a questão é a conscientização. A conscientização, isso. Né? Dar o ovinho de Páscoa para ele, mas dizer: olha, filho, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Hoje se comemora a questão da ressurreição de Jesus Cristo e o representante da Páscoa, na verdade, o Cordeiro Pascal, no sentido da libertação espiritual, é Jesus Cristo, e não o coelhinho ou mesmo esses ovos. Mas não há nenhum problema, na minha visão, em nossa igreja, nós distribuímos ovos de Páscoa para todo mundo, para as crianças, mas ensinamos naquele dia na classe das crianças, a pregação é voltada para esse propósito, então, né? Ok. Agora, na ceia do Senhor, onde a gente lembra a morte, fazemos menção da ressurreição, é uma ordem expressiva de Jesus, nós percebemos também uma ceia em algumas igrejas neo-ortodoxas, às vezes até chamadas de ortodoxas, tradicionais históricas, uma ceia meio que judaica. Não sei se você já viu isso, né? Como é que você vê essa questão? É também algo gritante, né? Eu vi esses dias, inclusive, no meu Face, uma igreja que postou: venha celebrar conosco, né? Como que era a ceia judaica e tudo, né? Talvez um ensinamento é válido para que a igreja conheça. Muitos não sabem que eram usados 4 cálices. Ou, por exemplo, uma explicação de que é bem possível que Jesus, naquela última noite de Páscoa, porque Jesus era judeu e os seus discípulos e ele participavam da Páscoa e praticavam todos os ensinamentos da lei. E provavelmente o cálice que Jesus pegou ali para transformar aquela Páscoa na ceia, quando ele disse que o pão é o corpo dele e aquele cálice era a nova aliança no seu sangue, provavelmente ele pegou o terceiro cálice, que era o da redenção. Então, nesse sentido, é até válido explicar alguma coisa, mas fazer uma mistura, principalmente de interpretação de que tipo de libertação está acontecendo, aí é complicado, é bem grave. Uma outra problemática que a gente vive também são os símbolos judaicos dentro da igreja, além dos rituais e das celebrações. Eu não sei se nossa cultura é muito mística, então se aproveita a cultura de Israel, a cultura do judaísmo, para poder trazer esses símbolos para dentro da igreja e dar um maior efeito. Então, eu gostaria que no próximo bloco, mais uma vez, vamos dar um tempinho, você trouxesse para nós estas informações. Daqui a pouco a gente volta. Ok, nós estamos de volta,
neste programa que trata da desisraelização ou desisraelização da igreja. E agora o pastor Gilson vai falar um pouquinho sobre esses símbolos judaicos que são inseridos dentro da igreja. Como é que o irmão vê essa questão? Então, a gente vê hoje, né, pastores usando kippah, né, que é aquele, usando shofar, que é aquele chifre de carneiro, né, talit, né, aquela roupa de oração, manto de oração judeu. Simbologias como, por exemplo, a Arca da Aliança, né? Esses dias eu vi num programa e foi muito interessante que lá em Belo Horizonte, no Templo dos Anjos, então eles pegaram uma arca que eles construíram bem grande, a Arca da Aliança, e colocaram num caminhão de bombeiros e com sirene ligada e microfone, eles estavam dizendo: nós estamos levando a presença de Deus para o Templo dos Anjos, etc. e tal. E quando chegaram no templo, quando chegaram no templo, aquele cheio de gente, o templo apinhado de gente, muita gente, então entraram e então já com suas roupas e tudo, e a arca ficava assim na plataforma girando assim, e os líderes dizendo: olha, eis aí a presença de Deus, é a presença de Deus. Então acho que isso é o pior de tudo, porque como é que fica o Espírito Santo, né? A presença de Deus está em nós, e aí a gente está traduzindo ela novamente para uma questão estereótipa, né? Se der tempo, não sei, eu gostaria de fazer menção a uma das falas do pastor Ed Renekiewicz no Talmidim, que é aqueles vídeos curtos que ele fazia em YouTube e que ele transformou em um livro que eu ganhei de presente, inclusive da minha filha, quando completei aniversário agora, né? Quando completei 50 anos, né? 51 anos, né? 51 anos 51 de ministério? Não, de vida, né? Para a glória de Deus, né? Não, na verdade eu tenho os anos que me restam, porque os já vividos não os tenho mais, conforme disse um filósofo aí. Mas é assim, ele diz naquela parte, então, que Jesus estava com os discípulos de Emaús, o pastor Ed Renekiewicz, e que, então, depois de tudo, ensinando aqueles discípulos que não o reconheceram e que estavam, né, lamentando de Jesus ter morrido e tudo, talvez de terem crido no Messias errado. E quando eles chegam então em casa, que Jesus entra e tudo mais, então quando Jesus parte o pão, coisa que ele sempre fez durante tanto tempo junto com aqueles discípulos mesmos, ele desaparece na presença deles. Então o pastor encerra, dê aqui só um resumo, dizendo que um certo missionário foi evangelizar 2 pescadores leigos, foi um fato real isso, em algum lugar que agora eu não me lembro. E então falou essa história para eles. Quando chegou no final, que diz que Jesus desapareceu, um dos pescadores leigos perguntou: e para onde é que ele foi? Jesus. Então o outro, antes mesmo que o missionário respondesse, deu a resposta mais espetacular, mais extraordinária que poderia ter sido dada. Ele disse: ele foi para dentro deles. Né? Então, interessante. Eles voltaram com certeza muito animados, e agora eu estou dizendo, Gilson, imagine eles lá voltando para Jerusalém, e eles perguntando, e aí eles dizendo: olha, Jesus ressuscitou, o nosso Messias é o Jesus, ele está vivo. E alguém ia perguntar: e cadê ele? Onde é que ele foi? Falar: olha, agora ele mora em nós, agora nós não temos mais aquela relação física com ele, de ver ele fazer as coisas, agora ele está em nós através do seu Espírito. Né? Então, esses estereótipos, esses símbolos, simbologias, de usar símbolos não só do Velho Testamento, como outros, né, que a gente vê hoje, as igrejas, principalmente essas igrejas da mídia aí, que pregam o evangelho da teologia da prosperidade, infelizmente, né, enganando o povo, ficam falando aí de símbolos, usando símbolos para poder enganar o povo, ou da boa fé do povo, né, ou até mesmo da ganância do povo. E muitas igrejas, na nossa denominação também, né, pastor? Sim, na nossa denominação. Algumas arcas, né, onde colocam-se os pedidos de oração e depois queima. Como se ali tivesse mais poder e desse maior resultado. É uma simbologia, assim, não diria proibida, mas desnecessária, e que pode dar margem a uma heresia. Né? De repente, através disso, o pessoal pode achar que ali há mais poder do que uma oração tão simplesmente feita sem que tenha sido colocada ali. Um exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Uma redundância, né? Uma ideia bacana aí que a gente percebeu, eu e minha esposa, quando estávamos numa loja comprando, que uma moça que pertence a uma determinada denominação,
ela nos convidou, né? Ela viu que eu estava mancando com uma enfermidade, ela perguntou o que eu tinha. Falei, não, essa enfermidade é uma enfermidade autoimune, ela não tem cura. Então ela disse, não, tem cura sim, Jesus pode curar. Eu disse, não, amém, eu creio que Jesus pode curar. Só não sei se ele quer, mas eu creio que ele pode, né? Que é uma enfermidade que eu tenho, que é chamada de artrite reumatoide, que é uma doença autoimune incurável. Ela disse assim, não, ele tem poder para curar, eu quero te fazer um convite. Falei, pois não, ela falou, eu quero que você vá ao Templo de Salomão. Lá no Templo de Salomão você vai ser curado. Eu falei, mas por que eu tenho que ir lá no Templo de Salomão para ser curado? Ela disse, porque lá está o poder de Deus. Ou seja, lá no templo, né? Aquela ideia de templo, aquela ideia que o poder está no templo. Mas nós convidamos ela para orar por nós, dizendo que nós acreditávamos na oração que ela pudesse fazer por nós e que nós iríamos orar juntos. E naquela ocasião, então, ela orou por nós. Eu continuo enfermo, mas para a glória de Deus, aqui estou em pé, né? E assim, né? Eu oro da seguinte maneira, Senhor, se essa enfermidade, se o Senhor quiser curá-la para algum benefício na promoção do Teu reino, para glorificar o Teu nome, que assim seja. E se através dela também o Seu nome for glorificado, que ela fique aqui para a Tua glória, né? Então, nós havíamos perguntado, falado, né, sobre a questão do nosso povo, que é muito místico. Sim. Assim, o pessoal gosta de ter simbologias, copo d'água e oração por coisas, né? Eu penso que isso também vem um pouquinho do Antigo Testamento, desses cerimoniais todos, mas como é que você vê essa questão? Inclusive, se você puder falar um pouquinho sobre a teologia da prosperidade, tirada também alguns textos do Antigo Testamento. Sim, a teologia da prosperidade aborda bastante um evangelho para ser vivido aqui na Terra. Né? Não que ele não tenha que ser vivido, de certa forma, mas a proposta de que se você está enfermo, à luz, por exemplo, do que diz lá em Isaías 53, que ele levou as nossas enfermidades, né? Então eles vão pregar que a tua enfermidade não é sua, porque a sua Jesus levou lá e ainda usou uma expressão errada na cruz, não foi bem na cruz, foi na cura, né? Porque quando ele estava lá na casa da sogra de Pedro, depois de curar vários enfermos, Mateus vai dizer que e assim se cumpriu a profecia dita que ele levou sobre si nossas enfermidades. E é claro que um dia o Senhor Jesus vai levar não só todas as nossas enfermidades, mas vai nos dar um corpo novo onde não haverá, inclusive, a presença do pecado. Mas a teologia da prosperidade usa de vários textos do Velho Testamento para fazerem propostas como prosperidade financeira, solução de relacionamento conjugal, curas de enfermidades, enfim, uma série de situações que realmente levam o povo que é ignorante, ou o povo que se sente culpado, ou mesmo o povo que é ganancioso e está lá atrás de bênçãos, mais do que o Deus das bênçãos, a andar nesse, né, a encher aí, a lotar grandes auditórios com essa teologia da prosperidade. Mas, graças a Deus, nós não temos, né, os batistas, pelo menos, e outras igrejas sérias, não temos praticado essa teologia, não. Graças a Deus. Mas nós precisamos vigiar, porque eu não sei da onde vem, talvez de músicas e de culturas, e desses pregadores televisivos, muitas coisas entram para dentro das nossas igrejas. Pastor Sim. Gilson, é um prazer, foi um prazer recebê-lo e você trazer essa grande contribuição para nós. Nós louvamos a Deus por sua vida, pelo trabalho que você tem feito lá no Jardim Paulista, na Igreja Batista do Jardim Paulista, e nós gostaríamos que você fizesse as suas considerações finais e dissesse para nós quais os sonhos que você tem para a sua vida, ministério e também para a sua igreja. Ok, bom, quero agradecer aqui aos telespectadores, a todos que nos ouvem, ao pastor, né, por esse convite honroso, e dizer que desde a minha chegada, né, ou da nossa chegada, minha e de minha família, na Igreja Batista em Jardim Paulista, nós encontramos uma igreja não diferente, mas diferenciada no que diz respeito a fazer missões. É uma igreja que ama missões, eu tenho aprendido muito com a igreja nesse sentido, e nós queremos ser uma igreja que cada vez mais seja relevante na comunidade onde ela está inserida, principalmente. Então nós já temos feito aí festas de missões, como foi feito até o ano passado, por exemplo.
Esse ano de 2015 nós não tivemos, mas fizemos um trabalho envolvendo a comunidade com o pastor Palhaço Onildo, no aniversário da igreja, e envolvemos a comunidade. Nós temos a ONG, né, que não é uma entidade que é da Igreja Batista Jardim Paulista, mas foi criada pelo seu pastor, aquele que me antecedeu, o pastor Arnaldo, e que até hoje a Ação Vida funciona, dando assistência a 120 crianças diariamente, com estudos cognitivos, assistência social, lazer, tecnologia, computador, etc. e tal. E tem, inclusive, as dependências do templo também estão à disposição, não só da ONG, mas também do MOVA, que são pessoas que dão lá aulas de alfabetização para adultos, às terças-feiras e quintas-feiras. E nós queremos cada vez mais ser uma igreja que, a partir da verdade, sem abrir mão da verdade, evidentemente, nós queremos, assim, nos envolver com a comunidade, nós queremos crescer em todos os sentidos, qualitativamente, quantitativamente, mas nós não queremos, como diz Hernandes Dias Lopes, o reverendo, nós não queremos sofrer de numerolatria, não temos medo de números, mas também não sofremos de numerofobia. Numerofobia, exatamente. Mas não abrimos mão da verdade. Qualquer crescimento que Deus queira dar, inclusive postei isso no Face ontem para nós, que seja por meio da verdade, sem abrir mão, sem que seja em prejuízo da verdade. Pelo contrário, né? A partir da verdade do Evangelho. Então nós temos vivido ali, pregado a palavra do Senhor, temos, para a glória de Deus, nós estamos contentes, eu e minha família, e na nossa percepção parece que a igreja também está contente conosco lá. Muito obrigado. Claro que sim. Tem sido uma grande bênção. Meus queridos, nós estamos finalizando o programa Família Batista em Foco, que vai ao ar todas as terças-feiras, a partir das 22 horas, no HD ProVídeo, www.hdprovideo.tv.br. Obrigado por vocês estarem nos acompanhando. Obrigado, Toshio, Luciene, Noemi. E está aqui também a irmã Elaine. Eu quero que encerramos esse programa, que ela venha aqui aparecer aqui um pouquinho. Vem aqui rapidamente aqui, para que os irmãos possam conhecer a Elaine, que é esposa do pastor Gilson, que estava acompanhando a gravação. Obrigado pela sua presença também, irmã. Deus abençoe. Até semana que vem. Tchau, tchau.